O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos os 4 evangelhos, irmãos e irmãs, nos reportam esses embates, essas discussões que Jesus tem com o mundo religioso da sua época e colocam essas discussões, esses embates, justamente antes da sua paixão. Um pouco para que a gente entenda qual foi o conflito e, de um modo especial, o conflito do mundo religioso com Jesus. João não conta, como os outros, daqueles diálogos entre Jesus e os saduceus sobre a ressurreição, entre o Jesus e os fariseus, sobre a moeda e o imposto a César, etc., como aparecem nos outros 3 evangelhos. Mas ele coloca ao modo de João o que estava no fundo de todas essas discussões. Estava no fundo é a grande luta, o grande embate entre a escravidão e a liberdade, entre a morte e a vida, aquele embate, aquela luta que é cantada na manhã de Páscoa, no sequência pascal. A morte e a vida entram em duelo e o rei da vida, morto, vence e vive para sempre. Aqui, esse embate ele toma a forma do embate entre a liberdade e a escravidão, e que é um tema muito importante, irmãos e irmãs. Cada vez eu me dou mais conta de como é importante esse tema e como é importante a gente recuperar uma coisa que estava muito clara na mente, no coração dos primeiros cristãos e que a gente acabou perdendo de vista, que é o tema da liberdade dos filhos de Deus. No entanto, a gente, ao longo do tempo, de certo modo, a gente foi voltando para o judaísmo,
aquilo que Jesus falou tão forte contra, né, o farisaísmo, e aquilo que São Paulo percebeu nas primeiras comunidades e também advertiu elas de uma forma tão forte, é o retorno ao judaísmo, né, voltar a judaizar. E quer dizer isso, que a religião ela pode deixar de ser uma força para a liberdade e se tornar um aspecto da escravidão, da escravização do ser humano. Jesus, quando vem ao mundo, por assim dizer, declara e decreta o fim das religiões. Em que sentido? Porque a religião é uma realidade do homem velho, que tenta chegar até Deus por meio de práticas, de regras, de preceitos, atuando sempre com medo, o medo do desconhecido, atuando sempre do modo do homem velho, que é o modo do comércio com o divino. Eu te dou isso, você me dá aquilo em troca. Eu te dou uma novena, você me dá em troca uma graça. Eu te dou umas 1000 ave-marias, você me dá em troca prosperidade na vida, né? E que os maus olhados dos meus invejosos não caiam sobre mim, etc, etc, né? E enquanto que Jesus ele vem trazer aquilo que todas as religiões procuram e não conseguem encontrar, justamente porque são realidades do homem velho, ou seja, da realidade separada de Deus. E o que Jesus traz? Ele traz a vida em Deus. E essa é a única forma do ser humano ser livre, quando ele vive em Deus. E a única forma de viver em Deus, de viver a vida divina, é viver a vida no Filho. Porque só o Filho é livre. E aqui Jesus diz muito claramente isso. O escravo não fica na casa para sempre. Quem fica na casa para sempre é o Filho. Então, se o Filho te liberta, você se torna realmente livre. A única fonte da verdadeira liberdade do ser humano é a vida no Filho. E é isso que o Filho vem trazer ao mundo, é a vida nele, ter a vida nele. Então Jesus não vem trazer uma religião a mais que possa ser colocada ao lado das religiões que têm milhares de anos na história da humanidade, né? Do hinduísmo, do budismo, do shintoísmo, do taoísmo, do judaísmo, etc., né? Ele vem trazer a vida divina para nós, a vida que vive em nós, pelo Espírito Santo que é derramado no nosso coração, que nos transforma, que nos faz passar da morte, ou seja, do homem velho, para a vida, para o homem novo, nascido do novo Adão, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E é ali, somente ali, que a gente conhece a liberdade. É vivendo a vida no Filho. É vivendo na fé essa nova condição de nova criatura, de criatura ressuscitada, de criatura libertada, do mundo novo, da nova criação, do novo céu, da nova terra, libertados do reino do pecado e da morte. Essa vida, irmãos e irmãs, a gente olhando nossa realidade pastoral, a gente vê que ela é quase que completamente desconhecida da grandíssima maioria dos católicos, de maneira que a gente vive a vida de batizados, nossa vida já como batizados, a gente vive ela ainda como pagãos, no sentido religioso, né, da religião pagã.
ou ainda como judeus, ainda no Antigo Testamento, quer dizer, vivendo debaixo da lei do temor, da lei do escravo. E é justamente isso que faz saltar aquele mundo religioso da época de Cristo, quando ele diz: vocês se tornarem meus discípulos, vocês vão ser realmente livres. E eles perguntam: como? Peraí, mas nós somos livres, porque nós somos filhos de Abraão, nós seguimos Moisés, nós... não se dando conta da profunda escravidão que podia acontecer ali no coração deles, mesmo na relação deles com Deus. Porque você também pode se relacionar com Deus no modo de escravo, quando você só é livre quando se relaciona com Deus no modo de filho. E é esse Abba, esse paizinho, papai querido, que Cristo vem trazer para todos aqueles que entram em comunhão com Ele e que são transformados pelo batismo, pela fé, pelo batismo, em criaturas novas. Vamos pedir nessa Eucaristia a Jesus que nos transforme em criaturas novas, que a gente deixe o modo de escravo e abrace o modo de filho, porque só assim nós vamos ser realmente livres.